A paz de Jesus ao seu coração, amém? Você pode se sentar. Como são especiais os momentos em que buscamos a presença de Deus, nos colocamos inteiramente na presença dEle, adorando a Ele. Seja quando estamos aqui reunidos como igreja, seja no secreto, naquele cantinho onde encontramos o Senhor e podemos ali também nos derramar na presença dEle. São tão especiais. E hoje é o dia da Bíblia. Nós vamos continuar falando sobre a Bíblia, refletindo, porque eu não sei quantos livros você já leu durante toda a sua vida, qual o livro que mais te marcou. Estou falando de livros comuns, mas eu posso dizer que eu já li alguns que já me tocaram bastante, mas eu posso dizer que nenhum livro tem maior valor ou maior importância, nem deve ter na nossa vida, que não seja a Bíblia. Esse livro aqui, na verdade, é uma coleção de livros, assume a prioridade, precisa ser a prioridade na nossa vida, precisa o tempo todo estar presente. O pastor já falou sobre a data em que esse livro, né, as Escrituras Sagradas, o livro, essa data passou a ser comemorada a nível nacional. Também disse que hoje nós temos a Bíblia, e você também sabe, você já ouviu isso, e você tem visto isso. Hoje nós temos a Bíblia em várias versões, hoje a gente tem a Bíblia em aplicativos, hoje a gente tem um acesso à palavra de Deus com tanta facilidade. Mas, na medida em que isso se torna mais acessível e mais fácil, também nós vemos muitos cristãos, muitos crentes que estão negligenciando essa palavra. Na leitura, na prática daquilo que é revelado ao Senhor através da sua palavra, vontade dEle para a nossa vida. As Escrituras, elas são a revelação de Deus em linguagem humana. Gente, a nossa Bíblia está aqui na nossa versão, na língua portuguesa. Tantos de nós temos mais de uma versão, o pastor falou que tem mais de 100, olha que bênção. Várias versões, mas ainda há povos que não têm essa palavra, e nós que temos, como é que nós temos usado? A primeira vez que Deus se revela ao seu povo em linguagem humana, linguagem escrita, foi quando Ele entregou a Moisés as tábuas da lei. Ali a palavra de Deus registrada em tábuas de pedra. E, a partir daí, esse povo, liberto do Egito, caminhando pelo deserto, a nação que o Senhor estava formando, precisava ser conduzido pela vontade do Senhor. Precisava ser conduzido por aquele que os libertou, aquele que era o Deus grande e continua sendo. Deus estava formando ali uma nação, e através das tábuas de pedra, a lei divina, que é a expressão da vontade de Deus para a vida do seu povo, estava sendo entregue ao povo. E essa lei chega até nós. Não somente hoje, mas todos os dias, nós continuamos a declarar que a Bíblia é a palavra de Deus. Todos os domingos, em todos os cultos, nós temos ouvido sobre essa inerrante palavra, essa palavra que é infalível, e essa palavra que é atual. Nada tem que ser mudado, nada. Ela é suficiente para nos conduzir no centro da vontade de Deus. Tiago diz que nós fomos gerados pela palavra. Capítulo 1 de Tiago, no verso 18, ele diz isso: por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Nós fomos gerados pela palavra da verdade, pela palavra de Deus, pelo poder dessa palavra, quando tocados pelo Espírito Santo, convencidos de que éramos pecadores e precisávamos
da libertação em Jesus Cristo. Nós nos rendemos ao Senhor Jesus e nos tornamos novas criaturas. Houve ali um novo nascimento. Por isso, Tiago fala que nós fomos gerados pela palavra. Eu quero ainda, em Tiago, refletir com os irmãos sobre essa palavra, que, como já foi dito hoje, ela precisa ser praticada. Não, que sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Tiago, capítulo 1, dos versos 22 a 25. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, mais uma vez, a palavra que é viva e eficaz na nossa vida, Senhor, que nos conduz, que nos direciona a caminhar no centro da Tua vontade. Senhor, nos trata nessa manhã naquilo que nós precisamos ser tratados. Ministra ao coração, meu coração é o coração dos Teus filhos, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. É nessa palavra que nós somos transformados e vamos sendo aperfeiçoados a cada dia, a fim de que os propósitos de Deus se cumpram no mundo, se cumpram na terra, em nós e através de nós. E aí eu quero destacar alguns pontos. A gente poderia falar aqui o dia inteiro sobre a palavra de Deus e ainda teríamos muito para falar. A leitura bíblica, a meditação bíblica nessa manhã, que foi colocado aqui para nós lermos juntos, havia ali vários versículos que falavam acerca da palavra de Deus, do efeito da palavra de Deus, da importância. E a gente tem lá em Salmos o Salmo 119, que tem mais de 170 versículos. Esse salmo, ele fala todinho, ele fala acerca da palavra de Deus. Nem sempre usando o termo palavra de Deus, mas fala dos caminhos do Senhor, dos preceitos do Senhor, da lei perfeita do Senhor, dos decretos do Senhor. Então, o Salmo 119, todo ele está voltado para nos ensinar acerca da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Mas eu quero destacar alguns pontos aqui. O primeiro deles é que a palavra de Deus aperfeiçoa a nossa fé. Em Romanos 10, 17, o apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes em Roma, ele diz: a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Foi pela proclamação da mensagem do Evangelho que nós nos convertemos a Jesus. Foi pela graça e misericórdia do nosso Deus que nós fomos salvos da condenação do pecado, de uma vida eterna sem Deus, afastados por conta do pecado que havia em nós. Quem nós éramos e nos tornamos em Cristo foi nos revelado pelo Espírito Santo. Foi naquele momento em que o Espírito Santo nos toca e nos faz ver quem nós somos e quem o Senhor Jesus é e o que Ele nos oferece. Ali, pelo poder do Espírito Santo, nós nos convertemos ao Senhor. E, a partir daí, a nossa fé precisa ser fortalecida, precisa ser edificada, ela precisa crescer. Mas, para crescer, ela precisa ser exercitada. Então, fé não é algo que é um passe de mágica, aconteceu e ali a gente deixa e ela vai crescer e vai abundar na nossa vida. Não, ela precisa ser exercitada. E quais são os momentos em que a nossa fé é exercitada? Nos momentos de lutas, de dificuldades, nos momentos de aflição. O Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas há um grande número de pessoas e de cristãos que ainda
não sei porquê, não sei qual é a base para isso, mas acreditam que não podem sofrer, que se há sofrimento, então tem alguma coisa errada, Deus não está vendo, Deus não se importa. Mas dificilmente, nesses momentos, a gente olha para a gente mesmo e vê quem nós somos, o que a Bíblia diz acerca de nós, o que o Senhor afirmou acerca de nós e quais são os benefícios que nós temos em viver no centro da vontade de Deus. Toda palavra que sai da boca do Senhor não volta vazia. Ele mesmo diz isso em Isaías 55, versos 10 e 11. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir a semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito para qual o enviei. É essa palavra que está nas nossas mãos, a qual nós temos o acesso, e que tudo que nós precisamos, nós podemos recorrer à palavra e nós vamos encontrar, porque é promessa do Senhor que a palavra dele não volta vazia. Então, uma vez que eu abro a palavra e leio, e aquela palavra eu recebo ela, o Senhor vai estar ali ministrando e suprindo a minha necessidade, a nossa necessidade, aquilo que a gente precisa naquele momento. Sabe, irmãos, às vezes a gente nem sabe do que a gente precisa. Às vezes a gente sabe o que deseja, mas às vezes a gente se encontra tão perdido, muitas vezes tão oprimido, tão sufocado, que não consegue nem ter clareza do que precisa. Também nesses momentos, e mais intensamente nesses momentos, é preciso a gente ir para a palavra. Porque o Senhor, na sua palavra, Ele vai nos revelar. Ele vai nos revelar qual é a nossa necessidade. Ele vai vir ao encontro da necessidade naquele momento. Porque o Espírito que sonda os nossos corações, Ele vai ali trabalhando e vai abrindo o nosso entendimento e vai nos falando. Então, o recurso da palavra, a palavra é o maior recurso que nós temos em todos os momentos da nossa vida. É muito comum cristãos, em momentos de dificuldade, de grande luta, grandes desafios, acabam declarando que estão tão desanimados e tão cansados que não conseguem nem ler a palavra. E aí se abre um espaço grande para que Satanás ali haja, para que ele faça com que esse desânimo aumente. E aí o crente não vai mais à igreja, ele não busca mais com tanta intensidade. E a palavra que sai dos seus lábios é: não consigo. Eu sei que eu preciso, eu sei que eu deveria, mas eu não consigo. Em Deus, nós podemos vencer todas as batalhas que são travadas. Sabe, nós cantamos uma canção várias vezes que a letra dessa canção diz: eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Essa é uma declaração também do apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 5, verso 7, ele diz: porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. A nossa declaração tem sido: eu creio em Deus, eu confio que Deus está no controle. No entanto, a forma como nós vivemos tem mostrado isso? Tem mostrado essa confiança plena no Senhor? Tem mostrado essa certeza de que Deus está no controle de tudo? Quando declaramos isso, o nosso coração se aquieta e descansa. Se o nosso coração se aquieta e descansa, realmente nós estamos crendo firmemente nisso. Mas se eu declarar isso com os nossos lábios, nada muda no coração, a mente continua tumultuada e o coração continua inquieto, então a fé aí está muito fraca. Ou talvez até inexistente.
Por que tantos cristãos vivem ansiosos demasiadamente, preocupados intensamente? Por que tantos cristãos são tomados pelo medo? Medo das coisas que estão acontecendo, medo da morte, medo do que vai vir depois da morte. Nós, pela palavra, nós sabemos. E aqui, se dentre nós, se há alguém que vive com esse medo, o medo da morte, sabe o que a palavra nos diz? Que esse mundo aqui não é o nosso lar, que o nosso lar é nos céus, uma vida eterna com Jesus nos céus. Então, é para lá que nós vamos, e que lá é muito melhor do que aqui. Então, eu preciso me empoderar dessa palavra, de crer nessa palavra, de tal forma em que, ao pensar na morte, eu veja e sinta paz, sabendo que é só um momento em que vai marcar a minha saída desse mundo e a minha entrada nos céus para viver a eternidade com o Senhor. Isso precisa trazer força para nós, para vivermos as aflições desse mundo. Viver tomado pelo medo, que fé é essa? É como a fé de Pedro, que por um momento ele confia que pode andar sobre as águas, pede ao Senhor Jesus e ele caminha sobre as águas, mas ele deixa de olhar para aquele que está sustentando ele sobre as águas, e ele começa a olhar para o vento, e quando ele começa a olhar para o vento, ele começa a afundar. Isso nos mostra como a nossa vida, a fé que nós temos, dependendo de para onde nós estamos olhando, essa fé vai vacilar. E a fé vacilante nos leva a afundar, nos leva a temer os ventos, nos leva a temer as tempestades, nos leva a viver uma vida de medo, uma vida com uma sensação de insegurança constante. Sim, é verdade que se nós olharmos para a sociedade, se nós olharmos para o mundo, se nós olharmos para esse século, nós vamos sentir insegurança. Mas a nossa segurança não é circunstancial, a nossa segurança é em Deus. E a palavra de Deus é que me alimenta e garante, fortalece a minha fé. Nós precisamos alimentar a nossa mente. Sabe, nós estamos constantemente influenciados pelas coisas que acontecem ao nosso redor, por aquilo que vemos, por aquilo que ouvimos. As nossas sensações, os nossos sentimentos são resultado disso, do que vemos, do que ouvimos, do contato que a gente tem com o mundo. A maior batalha se trava na nossa mente. Aquilo que eu quero fazer, não faço, mas aquilo que eu não quero fazer, isso faço. O apóstolo Paulo vivia essa luta constante, e nós também vivemos. Nós, naturalmente, como seres humanos, nós, naturalmente, somos inclinados para as coisas, mais para as coisas terrenas. Mas a palavra de Deus nos diz para nós pensarmos e buscarmos as coisas do alto. Essas coisas do alto nos são apresentadas através da palavra de Deus. Nós não vamos conseguir fazer isso, pensar nas coisas do alto e buscar esse alimento na palavra e viver fortalecendo a nossa fé, se nós não alimentarmos o nosso coração. E quando a Bíblia fala de coração, aí tem vários significados. Tem momentos que está se falando do coração, do músculo, do físico, mas boa parte dos textos, quando está falando de alimentar o coração, está se referindo à nossa mente. Nós precisamos estar constantemente pensando nas coisas do alto, em toda e qualquer circunstância. É isso que vai nos fortalecer. Nós precisamos ser praticantes da palavra. Em Deuteronômio, do capítulo 6, lá dos versos 4 a 8, Deus ordena ao seu povo que os seus mandamentos deveriam ser guardados,
que esses mandamentos deveriam ser ensinados com persistência aos filhos. E eles deveriam estar ali sendo vividos, se ensinados quando estivessem em casa, sentados, quando estivessem no caminho, quando se deitassem, quando se levantassem, e ainda deveriam estar representados por sinais, por símbolos, carregando no braço, na testa. E deveria também ser usado como marcas na entrada da residência, nos portões, na porta da casa. Isso nos ensina que essa palavra não é para ser apenas lida e ouvida, mas ela é para ser praticada. E como é que nós vamos praticar? É exatamente dessa forma como nos diz em Deuteronômio: as nossas palavras precisam ser palavras que reflitam os ensinamentos do Senhor. Nosso agir, nosso comportamento, nossos relacionamentos precisam refletir a nossa relação com o Deus que é Pai, o Deus que é Senhor, o Deus que cuida de nós, o Deus que supre as nossas necessidades, o Deus que nos salvou. O nosso viver a palavra, praticar a palavra, é ter essa palavra no coração, na mente, em todo lugar. Não apenas anotar e colocar no espelho, ou ir estar lá, porque se eu coloco no espelho, se eu coloco nas paredes da minha casa, se eu coloco adesivos, mas se eu não busco essa intimidade com o Senhor, se eu não busco estar lendo essa palavra e me alimentando dela, se eu não entendo ela como um alimento que vai nutrir a minha alma e o meu espírito, de nada adianta tê-la escrita em todos os lugares. Preciso lê-la e praticá-la. Ao ler o texto, perguntar ao Senhor em que isso se aplica à minha vida, o que o Senhor quer me ensinar, o que há em mim que não condiz com a tua vontade. E o Espírito Santo nos revela, irmãos, como revela. Viver a palavra tem ação protetora. Quando não vivemos praticando a palavra, nós nos tornamos vulneráveis ao auto-engano. Tiago diz isso, que aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, depois olha para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Um pouco antes, no verso 22, ele diz que aqueles que são apenas ouvintes, não praticam, enganam a si mesmos. A palavra nos protege contra o pecado. O salmista, no Salmo 119, verso 11, ele diz: guardei a tua palavra, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. É diante dessa palavra, é confrontado com essa palavra, que nós vamos identificar o pecado que é em nós. Que nós vamos saber por qual caminho andar e o que não fazer, porque fazendo, vamos estar pecando contra o Senhor. Provérbios 4, 23, nos adverte sobre o cuidado que nós devemos ter em guardar o nosso coração, porque dele depende toda a nossa vida. Diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E Jesus, em Mateus capítulo 15, 18 a 20, ele diz que as palavras saem do coração, e do coração é que saem os maus pensamentos, e é isso que torna o homem impuro. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam um homem impuro. Jesus estava falando ali para o povo judeu, o povo que detinha a lei, que conhecia a lei. A palavra nos protege de nós mesmos. A palavra nos protege das armadilhas de Satanás. A palavra de Deus nos ensina e nos diz quem nós somos e quem Jesus é. E ainda nos ensina que nós somos
absolutamente dependentes dele. Não podemos fazer nada sozinhos. Ser praticante da palavra é viver uma vida de segurança, é viver feliz, é viver a alegria em Deus. Sabe, o Salmo 1, ele faz uma comparação entre o ímpio e o crente. Sobre o crente, o salmista declara que ele é bem-aventurado, que é feliz. A razão por que é feliz é porque tem o seu prazer na lei do Senhor, nessa lei medita de dia e de noite. E ele é comparado a uma árvore plantada junto às correntes de água. E a folha não murcha e dá o fruto na estação própria. Essa é a segurança daquele que crê na palavra do Senhor e busca na sua palavra o alimento, a força, o consolo. É essa certeza que, quando nós vamos para a palavra, essa certeza é alimentada no nosso coração, de que estamos seguros em Deus, e que essa segurança nos faz felizes. Tem um hino que nós cantamos que diz: vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto as bênçãos da luz. Em outra estrofe, ele diz que esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Como nós declaramos isso tantas vezes. Mas como tem sido a tua vida? Como é que você tem caminhado? Como é que tem sido a sua relação com essa palavra? Essa palavra que é vida, essa palavra que reaviva, essa palavra que fortalece, essa palavra que realiza na nossa vida o milagre da restauração, o milagre do conserto. É essa palavra. Precisamos ser praticantes e não ouvintes, porque, sendo apenas ouvintes, nós vivemos no engano e achamos que somos de verdade. Precisamos praticar a palavra e não só ouvir, porque aquilo que nós ouvimos, naturalmente vamos nos esquecendo. Há uma frase de Aristóteles que diz: é fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender. E a gente entende que a prática ela é essencial para o aperfeiçoamento. Quanto mais nós praticamos alguma coisa, mais nós vamos assimilando isso. E é isso que nós somos convidados a fazer através da palavra, nos praticarmos a palavra. Os ensinos da palavra de Deus só assumem um real sentido na minha vida, na sua vida, quando nós praticamos essa palavra. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Tudo que você vê, tudo que você ouvir, vai na sua mente, no seu coração, fazer uma conexão com a palavra de Deus. E ali vai vir aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que está de acordo com a vontade de Deus, e nós aí somos libertos do poder do engano. Nós não vamos viver enganados. Num dos versículos que nós lemos aqui, o finalzinho de Hebreus, capítulo 4, verso 12, diz que a palavra de Deus, essa palavra que é como espada de dois gumes, que é eficaz, ela, no finalzinho, diz: julga os pensamentos e as intenções do coração. Pouco antes eu falei, Jesus falou que é do coração do homem que saem os maus pensamentos. Então, é essa palavra que vai julgar aquilo que está no meu coração e no seu coração, e vai nos direcionar a fazer aquilo que agrada a Deus. A razão que é a nossa mente, a gente tem a capacidade de gerar regras, de estabelecer limites, mas também de gerar ilusões que nos aprisionam. Mas Tiago fala dessa lei perfeita, a lei que traz liberdade, que nos faz livres do engano e dos efeitos dos maus pensamentos. Essa palavra nos livra dos efeitos
que muitas pessoas acabam carregando, efeitos dos traumas do passado, de decepções, de dores que foram provocadas no passado. Você pode estar vivendo as consequências de um trauma, vivendo dores que foram geradas no passado. E claro que existem aí N meios de você buscar ajuda, e busque ajuda, mas tenha em mente que a primeira ajuda que você precisa vem dos céus. E você encontra aqui, na palavra. Alimente a mente e o coração com a palavra. Se a sua baixa autoestima está dizendo que você não tem valor, que você não é ninguém, que você não tem importância, volte para a palavra, porque Deus diz que te ama e que você tem valor para Ele. O que Deus afirma acerca de mim e de você é que nós somos especiais para Ele, nós somos filhos amados. O que Deus afirma é que os pensamentos dele são melhores do que os nossos, que os caminhos dele são mais altos do que os nossos, e que tudo que ele tem para nós é para nos fazer prosperar, é para nos fazer vencer. Essa palavra que alimenta o nosso coração. Não sei como é que você está hoje. Nós vamos aqui ter uma canção, mas a última canção que nós cantamos aqui no momento de louvor. Como é que está o seu coração? Como é que você está vivendo, ou tem vivido, as lutas, as dificuldades, os problemas? Queridos, tem famílias da nossa igreja que estão vivendo momentos tão difíceis, que se não tivessem fé e não acreditassem no socorro do Senhor e no controle de tudo nas mãos dele, estariam com a sua fé enfraquecida, chorando o tempo todo e lamentando o tempo todo. Mas tem sido sustentado pela fé. Tem feito de coração a declaração de que não vive pelo que vê, mas vive pelo que crê. Muitas vezes o que nós vemos, sabe o que mostra para nós? Nos faz sentir que nós fracassamos. Às vezes nos faz sentir que Deus esqueceu de nós. Nos faz entender que não somos tão bons, ou que erramos e que falhamos, e nos faz carregar uma culpa. Eu sempre gosto de dizer que a culpa não nos deixa avançar. A culpa paralisa. Mas famílias que estão passando momentos tão difíceis, que quando olhem, poderiam estar pensando nisso se não tivessem sua fé firmada no Senhor. E têm sido sustentadas porque sabe que Deus tem o controle de todas as coisas e que Deus ouve a oração. E que aquilo que está sendo colocado diante dele, ele não rejeita. Tudo que está sendo apresentado por você ao Senhor com sinceridade de coração, o Senhor tem contemplado. Mas eu quero dizer para você que a força que você precisa, que está em Deus, e você crê nisso, eu sei que você crê, mas você precisa alimentar essa fé. Você precisa ser fortalecido na palavra. O manual de fé, de regra e prática, só tem eficácia na nossa vida se a gente usar, se a gente ler e se a gente viver essa palavra. E mesmo que haja uma tempestade e o barco esteja afundando, eu creio que o Senhor não me desamparou. E que haja o que houver, eu estou segura nos braços dele. Entregue tudo ao Senhor. Baixe a sua cabeça. Feche os seus olhos e use esse tempo para entregar ao Senhor. Entregar ao Senhor tudo o que você tem,
que você quer entregar a Ele, que você considera bom. Mas toda a oferta que nós fazemos ao Senhor ainda é uma oferta imperfeita. Pense nisso. Mas use esse momento também para entregar ao Senhor aquelas falhas, a negligência na leitura da sua palavra, a fraqueza da fé que hoje você está sendo tocado e você sabe e reconhece que é porque você não tem nutrido a sua fé, você não tem nutrido a sua mente e o seu coração na palavra. Use esse momento para ouvir o Senhor e para falar com Ele aí, sozinho, no seu coração. Aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Nosso coração está aqui diante do Senhor, e o Senhor que sonda os corações, o Senhor sabe exatamente o que está sendo entregue ao Senhor nessa hora. Nesse momento nós queremos, Senhor, declarar a nossa gratidão ao Senhor. A nossa gratidão porque mesmo com todas as falhas que temos, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor não nos desampara.
Nós queremos te agradecer pela tua presença em nós, mas em especial nessa manhã, te agradecer pela tua palavra, revelação do Senhor a nós. Essa palavra, Senhor, que edifica a nossa fé, essa palavra que gera transformação no nosso ser, essa palavra que nos mostra quem nós somos e quem o Senhor é, essa palavra que nos edifica, essa palavra que é o nosso socorro. Nela nós encontramos o Senhor, nela nós encontramos as advertências que o Senhor faz a nós, nela nós encontramos as promessas que o Senhor tem para nós, e nela nós aprendemos que as tuas promessas não se frustram jamais. Senhor, na tua palavra nós somos alimentados, o nosso espírito é nutrido. Senhor, na tua palavra nós encontramos tudo o que nós precisamos para viver de acordo com a tua vontade. Na tua palavra nós somos instruídos, nós somos ensinados, nós somos transformados. A tua palavra nos santifica. E a tua palavra nos diz que sem santidade nós não veremos ao Senhor. Deus, tem misericórdia de nós. Desperta-nos para a negligência que temos cometido. Desperta-nos, Senhor Deus. Para a falta de entendimento, desperta-nos, Senhor, para a verdade que é declarada acerca de nós. Desperta-nos, Senhor, para o poder que a tua palavra tem sobre a nossa vida. Senhor, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem tido misericórdia de nós, o Senhor tem nos conduzido em todo o tempo, mesmo quando nós não percebemos. Senhor, mas a verdade é que nós, negligenciando a tua palavra, o alimento que ela traz a nós, a nutrição, nós recebemos, Senhor Deus, o prejuízo. Porque temos em nós a fonte de água viva. Nós temos em nossas mãos a fonte que nos alimenta e nos nutre. A palavra que nos reveste de poder e que nos faz vencer todas as armadilhas de Satanás. Nós temos tudo isso em nossas mãos, Senhor. Mas às vezes, quantos dos teus filhos não têm usado dessa força? Podem até ensinar a tua palavra, podem até ensinar de uma forma maravilhosa, com tanto conhecimento, mas não têm conseguido viver essa palavra, lançar a mão dela nos momentos de angústia, de ansiedade, de inquietação. Sabem que nessa palavra encontra-se a paz, mas escolhem viver ansiosos, buscando satisfazer as necessidades com recursos financeiros, com recursos humanos, quando em mãos tem a fonte que liberta, que sacia a sede e que fortalece na caminhada. Senhor, trabalha em nós. Que hoje não seja apenas um dia que esteja na lembrança, mas que realmente nos permitamos ser ministrados pelo Teu Espírito. E todos saiam desse momento com a decisão de investir mais na leitura da Tua Palavra, na meditação e praticar aquilo que tem aprendido do Senhor através da Tua Palavra. Abençoa-nos, dirige-nos, continua conosco, Senhor, nos conduz em todo o tempo. Nós declaramos que o nosso melhor nós queremos te dar, mas a nossa oferta ainda é imperfeita. Mas nós sabemos pela Tua Palavra que o Senhor contempla o nosso coração e nele o Senhor trabalha. Estamos aqui disponíveis ao Senhor. Te oramos assim, confiados no Teu amor e em nome de Jesus. E agora, que o amor de Deus o Pai,
a maravilhosa graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho, as doces consolações, a comunhão e o poder do Espírito Santo de Deus seja sobre nós, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe você, dê um sorriso aí, um abraço no seu irmão. Os irmãos que participaram da escola bíblica de manhã, que bênção. Mas nós que vamos estar agora, não abramos mão. E eu quero lembrar vocês que aqui a gente está com aquela cestinha ali dos alimentos da cesta e dos alimentos da cesta de Natal. Você aí está convocado na sua classe e também aqui para escolher um alimento. E nós temos essa semana, irmãos, até o próximo domingo, para recolher tudo o que a gente precisa para montar as cestas. Amém? Que Deus abençoe.